Para quem não me conhece ainda, eu sou Aida Rodrigues e estou aqui para lhe dar as boas-vindas ao canal. Aqueles que estão acompanhando o trabalho e ainda não se inscreveram, convido a que se inscrevam, ativem o sininho para receber os novos vídeos. No momento estamos trabalhando a leitura do livro O Tao da Paz. Agradeço os comentários, os likes, as curtidas e peço que compartilhe muito. Compartilhe com a sua rede, compartilhe com os seus amigos, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este riquíssimo conteúdo. Vamos à leitura? Fica comigo até o final, te encontro nos comentários. Forte abraço. Capítulo 21, parte 2. Ação não violenta. Ao longo dos anos, pessoas corajosas têm praticado ação não violenta, usando a compaixão e o interesse pela verdade para neutralizar os ciclos de agressão e injustiça social. A ação política não violenta assume muitas formas, desde os suaves protestos simbólicos, vigílias e manifestações pacíficas, até a ação direta, como boicotes, greves e campanhas de não cooperação que mobilizam a oposição. Um exemplo radical destas últimas é a desobediência civil, violar deliberadamente uma lei injusta para afirmar um princípio moral mais elevado. Os que praticam a desobediência civil já foram detidos e presos, mas seu exemplo tocou a consciência das nações. Henry David Thoreau escreveu: sobre um governo que prende qualquer um injustamente, o verdadeiro lugar para qualquer homem justo é também numa prisão. Thoreau foi preso durante um curto período por se recusar a pagar impostos que apoiavam a escravidão e a Guerra Mexicana. Martin Luther King Jr. escreveu na prisão de Birmingham: temos não só uma responsabilidade legal, mas também moral de obedecer às leis justas. Inversamente, temos uma responsabilidade moral de desobedecer às leis injustas, chamando a lei injusta de ausência de lei. Numa afirmação de unidade, ele disse que a injustiça, seja onde for, é uma ameaça para a justiça em toda parte. Somos apanhados numa rede inescapável de reciprocidade, amarrados numa roupa única do destino. Tudo o que afeta diretamente a pessoa afeta tudo indiretamente. Protestando contra as leis injustas, afirmando a unidade de toda a experiência humana, aqueles que praticam a política do Wu-Wei demonstram 3 importantes lições do Tao: clareza, compaixão, uma visão da unidade. Os resultados de suas ações afirmam o poder da liderança moral. Para promover a clareza, antes de entrar em ação, os líderes morais, como King e Gandhi, pediam a seus seguidores para investigar os fatos, negociar com os adversários e ficar preparados para agir no espírito da não violência. Reconhecemos aqui os passos da clareza e da centralização discutidos anteriormente, porque a pessoa precisa saber da verdade e estar em paz interiormente para praticar a política do Wu-Wei. King e seus adeptos realizavam mesas de debates sobre a não violência, passando por um processo de autopurificação. Perguntavam uns aos outros: você é capaz de suportar golpes sem retaliação? Você é capaz de suportar o suplício da prisão? Gandhi ensinou as pessoas a praticar a ahimsa, ou a compaixão amorosa, e a tratar os adversários com respeito e interesse, olhando além da causa que os dividia para que pudessem ver a humanidade comum a ambos. Gandhi e King também falaram ao público em geral sobre seus objetivos e o motivo de estarem praticando a ação não violenta. Assim, incluíram os espectadores interessados como testemunhas de sua causa, aumentando a pressão sobre as autoridades para que mudassem a situação. Para afirmar a compaixão, superficialmente, a política do Wu-Wei assemelha-se a muitas greves e operações tartaruga no trabalho, bem como às manifestações não violentas e aos protestos. Mas existe uma diferença essencial: a atitude dos participantes. Muitos participaram das passeatas e defenderam seus direitos, com raiva no coração, amargos, acusando hipocritamente seus adversários. Isto não é Wu-Wei, e sim fazer inimigos, mantendo o dualismo de nós contra eles. Essa relação agressiva só pode vencer batalhas temporárias, não pode conduzir à paz, pois o Tao nos diz: as pessoas do Tao agem com compaixão e não brigam. Tao 81.
Afirmando a compaixão, Gandhi tratou todos os seres humanos com igual respeito, incluindo militares e autoridades governamentais que se opunham a ele. Condenava a não cooperação, quando era usada como expressão de sentimentos anti-britânicos, acreditando que para uma pessoa não violenta, o mundo inteiro é uma única família. Essa pessoa com isso não temerá ninguém, tampouco os outros a temerão. Praticando essa filosofia, Gandhi espantou muitos de seus seguidores ao convidar adversários ingleses para o chá, ultrapassando as diferenças políticas em encontros em nível pessoal com eles. Que alguns irados nacionalistas indianos encaravam como uma entrega era apenas um outro passo na política do Wu Wei, ou em termos de Gandhi, Satyagraha, a força da verdade, que conduziu à vitória final sobre a opressão britânica. O ex-secretário das Nações Unidas, Draghi Hammarskjöld, reconhecia o poder da compaixão na solução de disputas. Você só pode esperar encontrar uma solução duradoura para um conflito, disse, se tiver aprendido a ver o outro objetivamente, mas ao mesmo tempo se experimentar suas dificuldades subjetivamente. Clareza e compaixão resolvem as disputas em níveis mais elevados, criando uma nova compreensão entre adversários que constrói os alicerces de uma paz duradoura. A política do Wu Wei transforma o conflito, que passa de combate a oportunidades de cooperação, rompendo-se assim os ciclos de violência para se construir um novo modelo de harmonia. Como percebeu Thomas Merton, a única libertação verdadeira é aquela que liberta tanto o opressor quanto o oprimido, do que ele chamou de tirânico automatismo do processo violento. Com o conhecimento de que o Tao trabalha em ciclos de energia, passamos a encarar a política do Wu Wei não como fraqueza em face da adversidade, mas como uma tentativa de transformar a própria dinâmica da adversidade numa nova síntese, um novo ciclo de paz. Com uma mensagem muito parecida à da Caritas cristã que guiou Martin Luther King, o Tao ensina seus seguidores: seja bom com aqueles que são maus e com aqueles que não são, porque a bondade aumenta a bondade. Tenha fé nos que são fiéis e nos que não são, porque a fé traz uma fé maior, e a bondade e a fé constroem a paz. Tao 49. Para afirmar a unidade, afirmando o princípio da unidade, a política do Wu Wei transforma o relacionamento entre adversários ao transformar suas percepções. Para citar dois modernos teóricos políticos, o conflito passa a ser não mais um assunto de disputa, mas um problema com que eles se defrontam em comum. Tornam-se não contendores, mas parceiros, em sua unidade em relação a isto constitui a possível base para transcender o conflito. Livres da tirania do ódio e do medo, as pessoas podem trabalhar para resolver o problema, afirmando um novo senso de cooperação. Para realizar essa unidade, as pessoas vêm se dispondo a enfrentar o perigo, a brutalidade e até mesmo a morte. A campanha do Wu Wei já teve suas baixas. Defensores dos direitos civis já foram brutalmente espancados na América do Sul. Os adeptos de Gandhi foram chutados, espancados, até mesmo mortos à bala por seus opressores. Praticar Wu Wei requer a coragem de qualquer soldado e até mais, porque não se deve lutar nem mesmo correr diante do perigo, e sim resistir corajosamente, com compaixão pelo bem comum. Na política do Wu Wei, o caminho e o ponto de chegada são a mesma coisa. Um relacionamento com verdade e compaixão é a meta, e verdade e compaixão são também o único meio para chegar a essa meta. As pessoas Tao vivem esse relacionamento a cada passo do caminho, enfrentando a violência e até mesmo a morte como parte de um processo de mudança, pelo qual sacrificariam até mesmo suas vidas. A violência usada contra eles opera daquela maneira que Gene Sharp chamou de jiu-jitsu político. A opressão violenta abala o apoio do opressor, em última instância, levando os ciclos de violência a um término. O poder do Wu Wei. O Tao nos diz, ao nos depararmos com uma muralha de pedra, a suavidade vence a rigidez, o poder da água prevalece. Tao 78. Aqueles que praticam a política do Wu Wei inspiram-se neste poder paradoxal, cedendo, vencem grandes obstáculos. Gandhi
levou a Índia à independência sem a tecnologia moderna, sem armas nem apoio econômico. Nessa campanha do Satyagraha, ele mobilizou os únicos recursos de que dispunha, um país com 300 milhões de pessoas com fortes valores espirituais. Lenta, pacientemente, o Satyagrahiks de Gangue tocou os corações de seus opressores britânicos, até que eles se retiraram, libertando a Índia e a si mesmos da contínua injustiça. Durante a campanha pelos direitos civis na América, as pessoas aprenderam que a segregação era errada, uma contradição de sua própria democracia. Com as passeatas e protestos que enfatizavam a injustiça, as leis começaram a mudar, liberando as almas de muitos negros e brancos também dos grilhões do medo e da discriminação. Alguns céticos argumentam que se a não-violência só pode prevalecer em exemplos selecionados, que ela não tem poder nenhum contra a desumanidade de um Hitler. Entretanto, a história prova que estão errados, considerando-se as sucessivas campanhas de Volvey praticadas contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Os dinamarqueses protestaram contra a ocupação nazista de seu país em 1940, com a não cooperação social, política e econômica, resistindo às tentativas de incorporá-los à nova ordem de Hitler. Empenharam-se em operações tartaruga no trabalho, boicotaram os concertos alemães em favor de festas da comunidade em que se cantava música dinamarquesa tradicional. Quando os nazistas ordenaram que os judeus dinamarqueses usassem a estrela de Davi, um grande número de outros dinamarqueses, a começar pelo próprio rei, apareceram usando a estrela. Recusaram-se a executar as ordens nazistas para que fossem tomadas medidas repressivas contra os judeus, ajudando mais de 7 mil deles a fugir para a Suécia. Em agosto de 1943, entraram em greve contra o governo de ocupação. A não cooperação com as ordens dos nazistas ocorreu até mesmo entre as fileiras alemãs. Na França ocupada, um jovem guarda nazista deixou um funcionário de socorros, um quáquer americano, atravessar um posto de controle na fronteira sem apresentar salvo-conduto. Anos depois, no fim da Primeira Guerra Mundial, quáquers americanos tinham enviado alimentos para sua família e o jovem alemão sentia um contínuo elo de boa vontade para com essas pessoas. Agora, supostamente, os inimigos do Reich. A não cooperação com os alemães operou em escala ainda mais ampla na Noruega, que no fim da Primeira Guerra Mundial abrigara centenas de crianças alemães para salvá-las da fome. O Reich de Hitler enviou 2 navios de guerra com jovens soldados nazistas que haviam vivido entre os noruegueses para invadir o antigo país hospedeiro. Mas os laços de compaixão foram mais fortes do que o poder da guerra e do alto comando alemão. Os jovens soldados voltaram para seus navios, recusando-se a lutar contra o povo da Noruega, que os tratara como membros de suas famílias. Isto exigiu grande coragem, porém os soldados podiam ter sido fuzilados por desobedecer às ordens, mas o alto comando respeitou seus desejos e embarcou-os para outros compromissos. Repetidamente vemos como a compaixão vence os ciclos de violência. Enquanto as reações violentas só produzem mais violência, a política Volvey cria um novo ciclo de paz e compreensão. Pessoal e politicamente, o tal nos diz para construirmos a paz, resolvendo sabiamente o conflito. Pois, quando o conflito é resolvido e ficam ressentimentos, certamente outros conflitos virão. As pessoas tal negociam sabiamente e trabalham pela concórdia. As pessoas sábias buscam soluções. Os ignorantes apenas atribuem culpas. O tal favorece para sempre os compassivos e os sábios. Tal 79. Afirmação. Agora sei que minha vida é tranquila e harmoniosa. Resolvo os conflitos com compaixão. Centralizo-me, busco a clareza, afirmo a unidade e trabalho com os modelos mais amplos. Ajo de forma não violenta, tratando a todos com amor e respeito. Respeito a mim mesmo, a mim mesma e ao processo. Harmonizo-me com a natureza e com todos os demais em meu mundo. Agora recebo uma paz maior em minha vida. E assim seja. Finalizamos aqui a leitura desta parte, deste capítulo. A você que ficou comigo até agora, deixe um salve aí nos comentários para eu saber que você esteve comigo. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.